Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou Lucas Navar e continuo aqui contigo para o estudo do Catecismo da Igreja Católica através do livro Catecismo Maior de São Pio X, pela editora Eclésia. Nesta série de vídeos, como eu disse, estudamos o Catecismo para melhor conhecermos a doutrina ensinada pela Santa Igreja. No vídeo de hoje, falaremos a respeito da comunhão dos santos, o que nos ensina o nono artigo do Credo com as palavras creio na comunhão dos santos. Antes de começarmos, façamos a leitura do ato de fé. Meu Deus, eu creio em tudo o que vós revelastes e a Santa Igreja nos ensina, porque não podeis enganar-vos nem enganar-nos, e expressamente creio em vós, único e verdadeiro Deus, em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, e creio em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado por nós, que a cada um dará, segundo as suas obras, o prêmio ou o castigo eterno. Nesta fé quero viver e morrer. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nos ensina o nono artigo do Credo com as palavras creio na comunhão dos santos. Com as palavras creio na comunhão dos santos, o nono artigo do Credo nos ensina que na Igreja, pela íntima união que existe entre todos os seus membros, são comuns os bens espirituais, tanto interiores como exteriores, que lhe pertencem. Basicamente, o que está sendo dito aqui é ainda naquela ideia da igreja militante, da igreja padecente e da igreja triunfante. Apesar de serem três igrejas dentro da mesma igreja universal, o corpo místico de Cristo, esta igreja está em comunhão. Aqueles que estão ainda aqui na terra, nós, lutando, combatendo contra os males da carne, nós estamos em comunhão com aqueles que já estão no purgatório, a igreja padecente, e estamos em comunhão com os santos, que fazem parte daquilo que chamamos de igreja triunfante. Quais são na igreja os bens comuns interiores? Os bens comuns interiores na igreja são a graça que se recebe nos sacramentos, a fé, a esperança, a caridade, os méritos infinitos de Jesus Cristo, os méritos superabundantes da Virgem e dos santos e o fruto de todas as boas obras que na mesma igreja se fazem. Então, estes são os bens comuns e interiores da igreja. Os sacramentos, a fé, a esperança, a caridade, os méritos infinitos de Cristo, que é por isto que somos salvos, e os méritos superabundantes, a intercessão, aquilo que nós buscamos através da Virgem Maria ou da intercessão dos santos para alcançarmos junto a Jesus Cristo. Quais são os bens exteriores na igreja? Os bens comuns exteriores na igreja são os sacramentos, o sacrifício da Santa Missa, as orações públicas, os ofícios religiosos e todas as outras práticas exteriores que reúnem os fiéis. Então, os bens interiores, bens comuns interiores, é aquilo que não se vê. Já os bens exteriores é como nossa fé é expressada de fato. Todos os filhos da igreja entram nessa comunhão de bens. Na comunhão de bens interiores entram os cristãos que estão na graça de Deus. Aqueles que estão em pecado mortal não participam desses bens. Por que não participam desses bens aqueles que estão em pecado mortal? Porque a graça de Deus é o que une os fiéis com Deus e entre si. E por isso aqueles que estão em pecado mortal, estando sem a graça de Deus, são excluídos da comunhão dos bens espirituais. Então, participa tem participação nos bens interiores aqueles que estão em estado de graça. Aqueles que não estão em pecado mortal. Pode estar em pecado venial, mas mortal não. Entenda o pode estar. Pode estar significa que em pecado venial ainda é partícipe dos bens interiores. Já estando em pecado mortal, não participa e deve buscar a remissão de seus pecados, a absolvição de seus pecados. Estando sem a graça de Deus, são excluídos da comunhão dos bens espirituais. Por isso a necessidade da confissão.
Então, os cristãos que estão em pecado mortal não tiram qualquer proveito dos bens interiores e espirituais da igreja? Os cristãos que estão em pecado mortal tiram, ainda assim, algum proveito dos bens interiores e espirituais da igreja, de que estão privados, uma vez que conservam o caráter de cristãos, que é indelével, ou seja, independentemente do seu pecado, você continuará sendo cristão, pelos méritos de Cristo, e são ajudados pelas orações e boas obras dos fiéis para obter a graça de se converterem a Deus. Aqueles que estão em pecado mortal podem participar dos bens exteriores da igreja. Aqueles que estão em pecado mortal podem sim participar dos bens exteriores da igreja, contanto que não estejam separados da igreja pela excomunhão. Porque os membros dessa comunhão, tomados em conjunto, se chamam santos. Os membros dessa comunhão se chamam santos porque todos são chamados à santidade e foram santificados por meio do batismo, e muitos deles já alcançaram a santidade perfeita. O termo aqui, santidade perfeita, ele coloca uma distinção, né? Aqueles que foram batizados já estão santificados, estão aptos à santificação, mas ainda não alcançaram a santidade perfeita. Santidade perfeita é então a expressão de uma verdadeira fé, o testemunho da crença em Jesus Cristo. A comunhão dos santos também se estende ao céu e ao purgatório? Sim, a comunhão dos santos também se estende ao céu e ao purgatório, porque a caridade une as três igrejas: igreja triunfante, igreja padecente, igreja militante. E os santos rogam a Deus por nós e pelas almas do purgatório. E nós damos honra e glória aos santos e podemos aliviar as almas do purgatório oferecendo em seu sufrágio missas, esmolas, indulgências e outras boas obras. Então, igreja triunfante, igreja padecente, igreja militante. Nós que estamos vivos fazemos parte da igreja militante, aqueles que ainda militam, aqueles que ainda estão no combate. Já a igreja padecente é composta por aqueles que estão no purgatório, que estão de fato padecendo. Aqueles que estão sofrendo por seus pecados já estão salvos, mas precisam então padecer dos seus pecados para então poder estar diante de Deus, para de fato chegarem ao paraíso. Esta é a grande questão. Isto é a comunhão dos santos, a união entre o corpo que milita, o corpo que padece e o corpo já triunfante. Todos estes membros de um mesmo corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, esse foi o estudo de hoje. Tenhamos todos um ótimo dia. Inscreva-se no canal e participe. Salve todos os dias a um novo vídeo tratando a respeito do Catecismo da Igreja Católica. Que Deus nos abençoe.